Graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versos, a partir do verso de número 1, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Você que já encontrou, vai elevando seus pensamentos novamente ao trono da graça, na direção do trono da graça. Entra diante do trono da graça. O apóstolo Paulo diz que é por causa do sangue de Jesus, não por nossa causa, mas que Deus nos espera diante do trono da sua graça. Há um anseio do céu que pessoas entrem ousadamente. Paulo usa essa expressão: entremos com ousadia. O que é isso? Entendendo que eu não podia, mas Ele me capacitou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você não está diante de um Deus de barro. Você não está diante de um Deus de madeira. Você não está diante de um Deus de pedra. E ainda que esteja vivendo circunstâncias onde muitas dificuldades têm se manifestado, ainda que você não tenha entendido muita coisa, ainda que todos os apelos naturais dizem para você que não tem jeito, eu quero te lembrar que o comando pertence ao Senhor, que a direção está nas mãos dele, e ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, na hora que bem desejar, segundo os seus propósitos para cada um de nós. Apresenta a tua vida diante do Senhor agora e fala: qual é o propósito do Senhor comigo? Eu sei que você tem passado por tribulações, dificuldades, desânimos, mas presta atenção, você não morreu, você está vivo. Então, aonde tem pessoas vivas em cima da terra, é aonde a glória desce em cima da terra, é aonde o poder se manifesta em cima da terra. Aleluia. Para cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua igreja. Entra diante do trono da graça como igreja. Agora você tem essa ousadia? Fala: Senhor, eu não estou aqui por mim e nem focada em mim. Eu quero entrar diante do Senhor representando a missão que o Senhor me deu. Se eu estou vivo, talvez você não estaria vivo se não fosse a missão que Ele tem com você. Talvez outros já foram, mas você está aqui. Senhor, eu peço para que o céu, peço para o céu, dá uma olhada no que está reservado para a igreja. Tenha essa confiança. Você não tem o que o Senhor tem para a sua igreja. E os ferrolhos, as prisões, as grades, os inimigos, as ordens arrogantes, as palavras de praga, as perseguições físicas e espirituais, as maldições que estão na frente da tua igreja. Essa semana nós dissemos domingo que seria uma semana de milagres. Eu não sei se você se lembra disso. O Senhor falou de maneira clara, trouxe essa luz, essa clareza, esse discernimento, e nós não vamos perder isso de vista. Nós não vamos fazer milagres, mas nós vamos clamar, porque milagre quem faz é o Senhor. Quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja determina. Senhor, como igreja, nós queremos dar uma ordem: retira do meio da tua igreja tudo aquilo que está atrapalhando o crescimento do teu reino. Arranca e joga por terra tudo aquilo que está impedindo o teu reino de expandir, em nome do Senhor Jesus. Atos 12, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma.
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram nos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei que sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender, e ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e enquanto abriram a porta e viram, ficaram perplexos. E ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Você pode se assentar. Esse período foi um período de intensa perseguição. Eu colocaria no plural, intensas perseguições vividas pela igreja do Senhor Jesus. Era um tempo marcado por uma crise mundial, havia fome, havia crises políticas, e Herodes, querendo agradar ao povo judeu em Jerusalém, começou a perseguir os cristãos, e ele alguns lançou na prisão para maltratar. Ele mandou matar Tiago, um apóstolo, ao fio da espada, e ele conseguiu mandar prender o Pedro e colocar o Pedro na prisão. E aí eu queria que você prestasse atenção no desânimo dessa igreja, o desânimo que essa igreja poderia sofrer, nas confusões que poderiam vir na mente dessa igreja, porque tantas perseguições, porque o Senhor estava permitindo que o sofrimento os alcançasse tão de perto. Você já se fez essa pergunta? Eu aceitei Jesus, eu estou andando na presença do Senhor, e por que que Ele permite que sofrimentos me atinjam tão de perto? Veja, não tratava-se de ameaças. Muitos já haviam sido presos para serem maltratados. Tiago já havia sido morto. E vendo Herodes que isso agradava aos judeus, ele mandou que prendesse o líder. Olha, pega o líder. Quem é o líder? Pedro. Pega o líder. Pega a quem a igreja escuta. Pega quem tem a maior autoridade de Deus para a igreja. Pega a maior referência. Pega aquele a quem Jesus Cristo disse que sobre a revelação que ele teve, a igreja seria edificada. A prisão do Pedro, ela era
Porque às vezes a pessoa se converte e ela muda alguns hábitos, ela muda a maneira de falar, ela muda até coisas que ela fala, ela muda até algumas convicções, ela muda alguns raciocínios, mas ela fica presa a uma coerência lógica, e nessa coerência lógica ela reduz os projetos de Deus à apreensão da sua razão. O que é isso? O que a senhora disse exatamente? Eu estou dizendo que muita gente se converte, mas ela só caminha com Jesus enquanto ela entende que está fazendo um sentido para ela. Se o sentido desaparecer, ela para a caminhada. Você está me entendendo, não? E eu quero convidar você a observar, imagina como é que estava a mente da igreja de Jerusalém. Porque hoje eu queria falar de alguns pontos, e pregar não é uma coisa tão simples. A gente precisa fazer introduções, a gente precisa trazer textos, a gente precisa respaldar aquilo que fala, né? Mas hoje eu queria falar de muita coisa num tempo curto, e então eu vou fazer uma explanação sobre o que eu quero falar, antes de entrar no texto em si. Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar: sua lógica precisa mudar. Pastor, qual tem que ser a minha lógica? Sua lógica só tem uma lógica para que faça sentido para você. Deus está no controle, Ele comanda todas as coisas, tudo está em suas mãos, Ele abate quem quer abater, Ele levanta quem quer levantar, Ele faz o que Ele quer fazer no tempo dEle e para a glória dEle. E eu sou só um instrumento. Aleluia. Você tem que chegar nesse ponto. Dito isso, vamos dizer sobre as coisas que a gente quer falar nessa noite. Quando você se converte, o seu espírito ele é vivificado. Você tem que entender isso. Que a gente vai ler esse texto, falar algumas coisas sobre o capítulo 2 de Atos, à luz dessas chaves, desses pontos que eu vou colocar anteriormente. Então vamos lá. Quando você se converte, o seu espírito é vivificado. Então deixa eu apresentar seu espírito para você. Porque a Bíblia diz que o homem é feito, né, é criado em 3 partes. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E nós não temos dificuldade com o corpo. Primeira coisa que a gente percebe é o corpo. Nós também não temos muita dificuldade com a nossa alma. A ciência já descobriu muita coisa a respeito da alma, né? A psicologia estuda uma parte da alma, a estruturação da alma, estuda as emoções, estuda a vontade, estuda o raciocínio, a psicanálise, né? Mas nós temos pouco contato ou pouca ciência do nosso espírito. E por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, o espírito deles morreu. Inclusive Paulo usa uma penalidade romana, que era de atar um vivo ao morto, para que o morto fosse apodrecendo atado no vivo. Olha que morte terrível. E Paulo disse assim, o que daria um homem a Deus, né? Qual o nível da gratidão de uma pessoa sentenciada sobre esta pena e fosse libertada? E ele usou isso para que nós entendêssemos o que aconteceu com o nosso espírito quando nós aceitamos Jesus. Porque o espírito morre, mas ele não é retirado de nós. Então o ser humano, ele estava acostumado a arrastar um espírito morto. Morto em que sentido? Não tem operação. Não traz para mim a voz de Deus. Não me dá ciência do que Deus está fazendo. Não me dá ciência do que Deus está falando. Porque Deus fala ao nosso espírito pelo Espírito Santo. Espírito morto. Não existe comunicação entre o homem e Deus. Então hoje eu queria falar sobre isso. O novo nascimento do Espírito. E como que esse espírito humano precisa ser tratado. O espírito do homem precisa ser muito bem nutrido. Você sabia disso? Porque
que aqui, para você ter uma ideia de como o espírito humano tem que ser nutrido, a Santa Ceia é para que a igreja entendesse que é uma forma de alimentar o espírito. Porque você não come o pão e nem bebe o cálice da Santa Ceia para nutrir o corpo físico. O cálice e o pão da Santa Ceia são comidos para nutrir o espírito, representando que tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que você ama e tudo aquilo que você se apega é o que Deus ama, é o que Deus fala e é o que vem de Deus. Você tem que dizer isso para você. Porque Deus vai passar a falar com você, Deus vai passar a ministrar a você. Pastor, ministrar o quê? Ele vai te dar revelação, ele vai te dar dons, ele vai fazer com que o teu espírito frutifique. No Espírito Santo são os frutos do Espírito. Só que, quando você ora com a fé de Deus, Deus também envia até você as suas respostas. E as respostas de Deus, elas vêm de várias formas. Ela vem através de pessoas, ela vem através de circunstâncias, elas vêm através de força natural, mas eu queria ressaltar hoje a resposta através de anjos. Deus envia anjos para nos trazer respostas. Deus envia anjos para abrir portas. Deus envia anjos para andar conosco. Fala, pastora Cris, mas como assim? Mas eu nunca vi um anjo. Você precisa ver. Tem gente que tem aquela coisa, quero ver anjo. Não, você não precisa ver, você precisa entender. Pastora Cris, o anjo que Deus manda para você tem a ver com você? É sobre isso que eu queria falar também. O que esse anjo tem a ver comigo? Não, Deus pega um anjo qualquer lá no céu, que tem miríades e miríades, e manda. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Esse texto, esse capítulo 12 de Atos, ele mostra que o anjo que andava com Pedro era um anjo que a igreja já tinha tido contato com ele. A pastora, Quando Pedro chega na casa de Maria, que Rhodes vai atender, e ela vê que é o Pedro, e ela fica tomada de alegria, ela corre lá para dentro da casa, e ela diz assim, Pedro está aqui. O verso 14, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Ou seja, ela ficou tão emocionada que ela nem abriu a porta para o Pedro entrar, foi avisar para os outros, né? E ela disse assim, Pedro está na porta. Aí olha a reação da igreja. Eles, porém, disseram, você está fora de si? Insistiu ela em afirmar que era Pedro. Disseram, deve ser o anjo dele. Para a igreja dizer assim, não, você está pensando que é Pedro, então o anjo tinha semelhança com quem? E tinha a voz parecida com a voz de quem? De Pedro. Nada de Deus. Então, peraí. Então, para que esse anjo faça o que Deus enviou ele para fazer, o espírito de Pedro tem que estar forte. Pedro tem que estar fortalecido em seu espírito. Por quê? Porque se Pedro não estiver fortalecido em seu espírito, não adianta nem Deus mandar anjo. Por quê? Porque o anjo se movimenta à medida que você se sustenta diante de Deus. À medida que você se mantém em fé na presença do Senhor. É interessante que a igreja primitiva, ela tinha muito mais discernimento de como operava o mundo espiritual do que a igreja atual. Então, dito isso, vamos para o texto. Então, Herodes, né? Esse Herodes aqui não é o Herodes que mandou matar os bebês. Esse Herodes aqui é um outro Herodes, é sobrinho daquele Herodes. Né? E esse Herodes, querendo agradar politicamente aos judeus,
mandou prender alguns cristãos, matou Tiago ao fio da espada e mandou prender a Pedro. Agora, é interessante, Pedro, você sabe que ele era um pescador, e Pedro não era mais um garotinho, Pedro era um dos mais velhos da turma, né? Então, um pescador já de meia idade para maturidade, né? para não dizer velho. Aí ele manda prender esse cara, que não é um soldado, que não maneja a espada e que não é violento. Mas ele coloca para vigiar esse camarada 4 sentinelas, e cada sentinela contendo 4 soldados, ou seja, 16 soldados para vigiar um pescador. Te parece lógico? Hã? Não. Aí a pergunta, por que o Herodes colocou 16 guardas muito bem armados para guardar o Pedro na prisão? Vai ver que são as histórias, né? Pedra que rola, sepultura que abre. Ele pensou assim, não, olha, esse pescador é inofensivo, mas no meio desse povo acontecem algumas coisas que a mente não explica e que o homem não freia. Então, vamos ver se com 4 sentinelas, ou seja, 16 homens muito bem armados, a gente consiga alguma coisa. Então, Pedro vai para a prisão de segurança máxima da época, né? E essa prisão de segurança máxima, ele foi colocado lá no corredor da morte, né? Aqui no Brasil a gente não tem oficialmente pena de morte, o Estado não mata oficialmente, mas bom, essa é outra discussão. Mas enfim, tem países que têm pena de morte. Então as pessoas que são condenadas à morte, elas vão para o chamado corredor da morte, elas vão esperar o dia determinado para que elas morram. É interessante que essa prisão, ela aconteceu na época da festa dos pães sem fermentos. Que festa que é essa? É a festa da Páscoa. Gente, como o cristão tem que entender a palavra do Senhor, como o cristão tem que prestar atenção nos detalhes, como o crente precisa entender que as revelações e os símbolos de Deus são para nos mostrar de que maneira que esse Deus opera. Você já recebeu uma operação sobrenatural de Deus na sua vida? Já? Assim, olha, não tenho dúvida, isso aqui Deus entrou, não foi a carne que fez, não foi o homem que fez, e se Deus não tivesse feito, não teria sido realizado. Então, um outro detalhe, né, é que a Bíblia diz que quando Pedro foi para a prisão, espiritualmente a igreja não se abate. A igreja podia ter se abatido. Cristão preso, cristão sofrendo, cristão humilhado, cristão açoitado e Tiago, um dos líderes, morto ao fio da espada, e o pai da igreja preso. Abate ou não abate qualquer um? Fala assim comigo, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não pode se abater. E a igreja não se abateu. Eu queria te mostrar outra coisa, o poder da intercessão da igreja, descrito nesse texto. É muito bom quando o círculo de oração, quando a intercessão, quando o ministério de intercessão, quando alguns irmãos entram em oração, é muito bom. Mas nada se compara quando a igreja toda ora. E aí não diz que alguns diáconos, que alguns pastores, que alguns presbíteros, que alguns irmãos de oração oraram. Ali diz que a igreja entrou em oração. Quantos dias durou a prisão de Pedro? A festa dos pães asmos, ela durava 7 dias. E Pedro foi preso durante a festa dos pães asmos. E ele foi libertado na última noite apenas. Então, foram 7 dias de oração contínua. E que tipo de oração que é essa? Hoje eu queria falar também sobre formas de orar. Como são as suas orações? Às vezes nós fazemos orações mecanizadas, orações do piloto automático, orações, aquela oração marcada por uma ansiedade de falar amém logo. Você começa, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Aquela oração onde a mente vaga, a mente volta, a mente vaga, a mente volta. Mas ali a Bíblia diz que a igreja orou incessantemente. A igreja, ela não parou de orar. E a igreja orou com toda intensidade e com toda a força do seu ser por uma causa só. Eu queria que você entendesse isso. A igreja orou com toda a intensidade do seu ser. A igreja orou com emoção, a igreja orou com razão, a igreja orou com entendimento, a igreja orou com vontade, a igreja orou com fé, a igreja orou com lágrimas. A igreja orou com toda a sua força. E Pedro, enquanto aguardava no corredor da morte, e aí eu queria falar sobre uma capacidade dada pelo Espírito Santo e precisa entrar em operação nas nossas vidas, que é o poder de descansar. Poder de descansar. Será que podemos descansar em meio a tempestades? Você já esteve no corredor da morte? Você já viu a morte? Você já esteve diante da morte por um filho? Ou diante da morte de alguém? Se você fosse Pedro, o que é que você faria na última noite que você teria de vida? Herodes tinha determinado, presta atenção, que Pedro seria julgado no final da festa. E estava claro que a sentença ela já estava disposta e determinada. Ele seria entregue à morte. Tem cristãos que perdem o sono, tem cristãos que perdem a calma, tem cristão que perde a sanidade. O caso nem é tão sério, mas tem cristãos que, por qualquer circunstância, perde o sono, perde a paz, perde a alegria, perde a sanidade. O texto diz, fala comigo assim, que Pedro dormia. Pastora, às vezes a gente tem mania de dizer que se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Você já falou isso? Sobre alguma circunstância? Falou, eu orei, eu busquei, eu clamei, eu ofertei, eu criei. Mas aqui, se não aconteceu até agora, então não vai acontecer mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem livramentos e Deus gosta disso. Que Ele faz na última hora. Glória a Deus. Existem coisas que Ele deixa para o último minuto. E existem coisas que Ele deixa outras coisas acontecerem para que o inimigo tenha certeza que vai conseguir. Deus permitiu os cristãos serem presos, Deus permitiu o Tiago ser morto, e Herodes tinha certeza que Pedro também seria julgado no último dia da festa dos pães, e seria condenado à morte. Deus permitiu. Mas na última hora Deus mandou a sua intervenção. O céu desceu para a terra. Você já ouviu essa expressão? Aquilo que é próprio do céu. Gente, grava isso. Aquilo que é próprio do céu. Você sabe o que é próprio do céu? Poder de Deus, os anjos de Deus, não são coisas da terra, são coisas do céu. A voz de Deus não são coisas da terra, são coisas do céu. Mas Deus separa momentos, instantes, períodos para que aquilo que é do céu venha para a terra. E tem que haver dentro do espírito do ser humano uma expectativa para que aquilo que é do céu de fato venha para a terra. Agora, para o que é próprio do céu venha para a terra, precisa de uma ação conjunta da terra com o céu.
O anjo veio do céu. A ordem foi de Deus. Inclusive, quando Pedro explica o que aconteceu, ele não diz que um anjo o salvou. Ele diz que o Senhor o tirou daquela prisão. O anjo veio em nome do Senhor. O anjo veio para fazer e executar o que o Senhor determinou. O anjo veio para fazer o que Deus estaria fazendo através do seu anjo. Mas antes disso acontecer, fala comigo, a igreja orou. E quando a igreja ora, você sabe qual é o período em que a igreja mais triunfa? É o período em que ela mais ora. Sabe qual é a época em que você vê mais ver coisas acontecendo? É a época que você mais ora. Dá uma visitada quando Deus mandou o céu para a terra, mandou uma palavra, mandou uma unção, mandou uma intervenção, operou um milagre. Se você não estava orando mais do que você ora comumente. Aí uma pergunta: por que a gente para? Por quê? A gente começa, sabe? Aí quando o carro começa a pegar velocidade, aí você tem que frear. Parece que aparece um radar espiritual, né? Parece que a alma identifica um radar espiritual, sei lá. Eu tenho que diminuir. Eu preciso de parar. Então, Deus manda um anjo, e esta intervenção, durante este processo, Pedro, ele é um agente passivo, ele não faz nada. Pedro crê, Pedro confia, Pedro descansa. Esses discípulos, né? Pessoal maluco. Paulo vai preso, condenado à morte e canta. Aí o outro vai e dorme. Passou ali o nível de normalidade. Não tem. Talvez você esteja muito normal. Então, talvez o anjo não tenha chegado porque você está normal. Você já viu pessoas falando assim: aqui, eu fiz o que qualquer ser humano faria, eu explodi porque qualquer um explodiria, eu caí porque qualquer um caía, eu cedi porque qualquer um iria ceder, eu parei porque qualquer um parou, qualquer um pararia. Só que para receber a intervenção do céu, você não pode agir como todo mundo faz. Lá no verso 7, diz assim: repentinamente. É a primeira coisa que eu queria trabalhar. A sua resposta, ela vai vir de repente. Domingo o Senhor trouxe ao meu coração que essa semana seria uma semana da intervenção de Deus. E eu queria muito que a igreja não perdesse essa palavra. Que às vezes o céu manda um monte de palavra e a gente perde. Então eu queria convocar a igreja para começar a orar. E eu nem vou pedir relógio de oração. Por quê? Porque eu vou crer que você vai orar o maior tempo que você conseguir. E o tempo que você não conseguir orar parado, parar para orar, você ore na sua mente. Você ore no seu espírito. Que você diga para você: nada que possa acontecer essa semana pode desviar a minha atenção. Por quê? Porque nós estamos numa semana de reversão do irreversível. Aleluia. Essa semana é uma semana marcada pela reversão do irreversível. Realização de causas perdidas. Não sei se você está me compreendendo, mas eu estou sendo honesta com você e estou dizendo para você algo que o Espírito Santo me trouxe no domingo enquanto eu pregava. Ele não trouxe antes de eu pregar. Quando eu falei que hoje eu ia te ungir para que você aprendesse a lidar de maneira adequada com o anjo do Senhor que anda com você, para que o anjo que Deus mande não venha enfraquecer, porque se você enfraquecer, esse anjo também enfraquece em relação a você. Porque Deus manda um anjo para caminhar com você, para abrir as suas prisões, para guerrear suas guerras e para quebrar os seus grilhões, para tocar, para te despertar e para te mostrar a direção que você tem que ir. Então, se você fraqueja, esse anjo para você e fica fraco. Ele não tem o que fazer, porque você pegou uma direção
contrária. Diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado do Pedro e o acordou. Presta atenção, Pedro não tocou no anjo. Aqui é diferente do Jacó. O Jacó se atracou, segurou e falou: não vai. Aqui Pedro está dormindo, o anjo desce, a luz desce, o anjo toca e o Pedro desperta. Pedro não fez nada. As batalhas que nós venceremos essa semana, não a semana que vem, são batalhas que nós não vamos fazer nada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos descansar em Deus, nós vamos determinar, nós vamos falar de acordo com o que o céu está falando, porque o céu está falando. Você compreendeu? Né? Ele tocou do lado do Pedro e o acordou depressa. Aqui quando Deus... Você já viu o crente lerdo? Deixa eu falar igual o Paulo, lerdo. Já viu o crente lerdo? Lerdão. Que fica mais lerdo que Gideão, que fica esperando o sinal interminantemente, indeterminadamente. Quando Deus manda uma revelação, quando Ele envia, grava. Pastor, como é que funciona? A palavra de Deus, ela vem com poder para fazer aquilo que ela está comunicando. Você tem que entender isso. Você tem que, Senhor, me ajuda a entender como que é a dinâmica, né? Como tem que ser a minha dinâmica com a palavra de Deus. A palavra de Deus, se Deus te mandar uma palavra, você não tem que fazer nada, você não tem que racionalizar a palavra. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu tenho muita coisa do meu passado, do meu presente, do meu futuro, sei lá de quem. Ah, eu tenho, o que você tem? Aqui, quando o céu te manda um entendimento, ele tem pressa que você faça a sua parte. Amém. Qual era a parte do Pedro? Fala-me, levantar. Levantar. Depressa! Você entendeu que o céu tem pressa? Não entendeu? Tem pressa. Levante-se! Você entendeu? Pastor, o que é levantar? É retomar esperanças que você já tinha perdido. O que é levantar? É se colocar diante das circunstâncias com uma convicção que vai acontecer. Que Deus não é doido, que você não chegou até aqui de graça. O que a palavra de Deus diz, né? Que o ímpio, ele não há uma promessa de livramento para o ímpio das aflições, mas há um livramento para o justo. A gente precisa entender isso. Sabe? Causas perdidas, não. Levante-se, se coloque de pé, retome a convicção de que o Senhor vai agir, disse ele. E presta atenção, pastora, eu estou agrilhoado, né? Os grilhões estão prendendo a minha mão. Pastora, o anjo veio, a luz chegou. Pastora, o culto foi forte. Vamos trazer isso para os nossos dias. Nossa, que culto! Meu Deus, que palavra! Ai, que unção! Mas aqui, eu continuo agrilhoado. Eu continuo preso. O anjo veio e a algema está aqui. Porque você não se levantou. Porque você não mudou a direção do teu espírito. Porque você não mudou as suas expectativas. Você continuou vencido e prostrado, deitado pelo desânimo. Existem dois tipos de grilhões. Os grilhões do Pedro eram grilhões que ele não podia romper. Ele não tinha como soltar as mãos. Ele não tinha como soltar os pés. Mas ele tinha como se levantar. Aleluia. Entendeu isso? Levante-se. Eu tenho que dizer de outra forma. Deixa eu dizer de outra forma isso. Deus nunca vai te mandar fazer algo que você está preparado para fazer. O preparo vem enquanto você faz. Ficou mais claro agora? Glória a Deus. Aleluia. Levante-se, disse ele. Então as algemas dos punhos. Então
as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. Se você tivesse preso numa prisão de segurança máxima, no corredor da morte, passando a sua última noite, você ia lembrar de calçar sapato? Se arrumar? Passar batom? Ele disse, levanta-se, cinja-se, aqui se arruma bonitinho, põe a capa. Presta atenção. Você já viu que tem crente que, porque está trabalhando muito, ou sofrendo, ou diante de alguma circunstância, ele faz questão de que a sua aparência corresponda ao tamanho da luta que ele está vivendo, mas perdida. Pastor, dito de outra forma, tem crente que abandona o cabelo, e não é só mulher não, tá? O cara fica com o cabelo todo despontado, parecendo uma vassoura, aquele capacete disforme. E tem gente que ainda não lava, tá? Aí vai colocando creme em cima de creme, gel em cima de gel. O aspecto fica difícil. Aqui, tem gente que tem tão pouco ânimo, e eu não estou falando de valor, eu não estou falando de marca, eu estou falando de capricho, eu estou falando de cuidado com você mesmo, eu estou falando de você se tratar da melhor forma que você pode. Eu não estou falando de você se tratar, se endividar, perder sua paz para demonstrar para os outros aquilo que você não está podendo, não. Eu estou falando de você pegar aquilo que você tem e administrar da melhor forma que você pode durante lutas invencíveis. É disso que eu estou falando. Porque se você não fizer assim, o anjo não vai na sua frente. Eu amo quando a ordem de Deus ela se manifesta na Bíblia. Tem gente que fala assim, Deus não olha a roupa. Olha sim. Olha sim. Deus olha a roupa. Deus não olha a roupa cara, Deus não olha se é da moda, não. Mas Deus olha a roupa. Aliás, roupa é simbólico na Bíblia. Vestes lavadas com sangue do Cordeiro. Vestes alvas. A armadura espiritual colocada em cima das vestes brancas. Vestes sujas, não tem como vestir armadura. Fala, pastora, eu falo, Senhor, calça dos pés com a sandália do Evangelho. Mas e as vestes? Tudo manchada, encharcalhada pelo pecado. Suja. Você acha que é o quê? Que é um encanto? A palavra de Deus é um encanto. Eu falei, estou revestido com a armadura espiritual. Você sabia que a armadura espiritual existe? Existe. Uma vez eu estava expulsando o demônio não saía, muita coisa, eu tinha pouco tempo, e eu já não tinha mais o que fazer. Eu pedi ao Senhor, na minha mente, coloca o escudo da fé. A hora que eu fiz assim, o diabo sumiu. Eu não vi. E ele é espírito. Eu não sou espírito. Para mim ver, Deus tem que abrir o meu olho espiritual, mas o demônio vem. Então, a armadura, Efésios 6:10, você lê lá em casa. A armadura espiritual que tem que vir em cima de vestes brancas. Equilíbrio no meio das lutas. Equilíbrio no meio das perseguições. Bom ânimo no meio das lutas. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas tenham bom ânimo. A sua roupa fala assim muito sobre você. Jesus inclusive usou uma parábola falando de roupa para falar da salvação eterna. Que quando os convidados recusaram o convite para as bodas do Cordeiro, as bodas do Filho do Rei, ele mandou que saísse e pegasse todos os indigentes, mendigos, as pessoas de rua e trouxesse. Ok, o convite é para todos, mas quando o rei chegou no salão, e no salão tinha pessoas que não estavam com roupas condizentes, ele mandou jogar fora. Não, pastora, eu pego a roupa toda suja de mingau
eu tenho neném pequeno, então eu posso andar suja de mingau. Antigamente, né, quando os bebês usavam fralda de pano, tinha um monte de mãe que fazia coleção daqueles alfinetinhos de fralda. Pra mim não perder, eu não estou aqui. Aí vai no mercado, aquela coleção, alfinete de cachorrinho, de cavalinho, de porquinho, aquela coleção, como se fosse bota, um broche. Aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, você tem dinheiro para você comprar um outro casaco, mas você só usa aquele. Aliás, quer saber se a pessoa só olhou para o casaco? Tá. Não, peraí. Aqui, a maneira com que você cuida de você mostra como você está mantendo a tua alma e o teu espírito forte em situações que são ameaçadoras para você. Tem gente que abandona a casa. A sua casa diz quem você é. É feia, jogada. É assim que você se vê. Feia, jogada, agulhada. E é real. Então, espera aí. O anjo manda Pedro levantar. Vou ler de novo. Levante-se. Não, perdão, o 8. E o anjo diz, vista-se. Detalhe, né? Fala assim, amigo, o céu opera com detalhe. Pense você que por causa da situação, do perigo, da seriedade, que o céu vai fazer assim, passar por cima. Tem gente que acha, né? Aqui, dá para passar por cima disso aqui, daquilo ali. Isso aqui não precisa confessar. Isso aqui não precisa existir. Isso aqui não tem que consertar. Isso aqui Deus vai tolerar. A palavra já denunciou, já te mostrou, você sabe. Você nunca orou incessantemente, você não comprou uma batalha. Você no fundo, gosta de fazer as coisas erradas que você faz. O céu trabalha com detalhe. Põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu. Grava. A direção de Deus, ela vai sempre na sua frente. E tem gente querendo sair na frente da direção de Deus. Vamos lá. A hora já foi. Vamos lá. Quantos casamentos se acabam? Casamentos contraídos com consciência, com amor. Por quê? Porque um sabe que está afligindo o outro, sabe que está ultrapassando o limite de resistência do outro. Pastor, o que é ultrapassar o limite de resistência? O outro está adoecendo. Você está vendo que você está adoecendo o outro? Você está vendo, você não é louco e você continua. Você acha que o céu está na sua frente? Você está passando na frente do céu. O poder de Deus não vai na sua frente. Presta atenção. Perseguição, oposição, ataques, nunca venceram a igreja do Senhor Jesus, nunca venceram um servo, uma serva do Senhor Jesus. Nunca. Pastora, e as inúmeras perseguições? É outro sermão, né? As perseguições históricas que a igreja sofreu, que era para ela ter sido acabada e ela não criou. Ok, vamos lá. O verso 10. E saindo Pedro, 9, perdão, Pedro seguiu o anjo, siga a instrução, siga a palavra, siga a revelação, siga o comando, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava tão acostumado a ter visão de Deus, a ver anjo, grilhão partindo, aí você fala, não tem grilhão, foi uma visão, agora tem que ver o que Deus quer me mostrar através dessa visão. Ele estava tão acostumado a ter visão de Deus, que ele teve dificuldade de perceber que se tratava da sua realidade. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Presta atenção. A saída final foi a passagem pelo maior portão, que era um portão de ferro. Hoje, quando fala em porta que abre sozinha, é normal, né?
Tem lugares, shopping, que você chega perto e por causa da sua presença, o sensor arma e a porta abre. Então, se a porta abrir sozinha, dependendo da moda, exemplo, portão automático, né? Mas nessa época não tinha isso não. Nessa época não existia essa tecnologia. Grilhões, ferrolhos, trancas, travas de ferro. E Pedro sai. Então Pedro caiu em si e diz: agora sei que sem nenhuma dúvida, presta atenção, agora eu tenho certeza que Deus agiu. Você sabia que tem coisas que Deus faz e a gente não acredita que Ele agiu? Mas será que Ele agiu mesmo? Será que vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus age, Deus age. Quando Deus age, aqui, quem demora a acompanhar é você. Para quem acha que Deus tarda, para quem acha que Deus lerda, Deus age no tempo dele. O problema, a gente não sabe esperar o tempo de Deus e a gente não sabe andar atrás da revelação de Deus. Deus manda um anjo, ele vai te iluminando. Essa semana, falta não, minha gente, falta não. Falta faculdade se não for prova. Tem discernimento, é uma semana diferenciada. Pastor, eu não creio, não vem. Aí já não vem, vou ter que te repreender aqui. Que eu vou repreender toda incredulidade, toda oposição, toda resistência. Vou estar te repreendendo. O poder de Deus vai vir contra você. Pastor, eu creio, vem. Eu creio que tem faculdade. Falta faculdade se não for prova. Eu creio, vem. Eu não creio, não vem. Deixa passar essa semana, você vem. Então, Deus ele age no tempo dele e do jeito dele. O 12. Percebido isso, ele se dirigiu à casa da Maria, né, a mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunido e estava orando. Então, presta atenção. E as lutas, né? Todas aquelas coisas que o Pedro sofreu, todo mundo tinha certeza que era o fim de Pedro. É interessante, né, quando Pedro chega na casa da Maria, quando a menina vai lá atender, a igreja orava, a igreja toda orava, e a igreja toda orava com todo o ser e incessantemente. A igreja cria que Deus ia agir, e na hora de conciliar, Deus agiu. Não parece cômico? Era o dia do homem morrer. Se Pedro não chegasse lá aquela noite, ia chegar o Brejinho. Pedro está aí fora. A criada falou: você está fora de si. Menina, você está doida. Bebeu o quê? Comeu o quê? O que fizeram com você? Não, Pedro, eu tenho certeza. Aqui Pedro está lá fora. Eu nem tinha aberto a porta. Então o quê? Pode até ser o anjo, Pedro não é. Aí certificaram que era Pedro. Agora, o verso 17 diz assim: mas ele, fazendo um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. E ele saiu e foi para outro lugar. Pastora, mas Tiago não foi morto ao fim da espada? Foi. Tiago, apóstolo. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, ele foi um dos grandes pilares da igreja de Jerusalém. Esse Tiago que presidiu o concílio de Jerusalém. E você sabe que é a última vez que Pedro é citado no livro de Atos. A história de Pedro acaba aqui, no relato de Atos. Quem vai entrar em cena? A vida de Paulo. O ministério de Paulo. E quando Pedro volta a ser citado? Pedro volta a ser citado lá na primeira carta de Coríntios. Quando ele estava fora de Jerusalém fazendo missão com a sua esposa. Espera aí. Pedro foi preso para ser morto no último dia
movilizássemos para que a vitória do engano religioso pudesse ser mais forte, pudesse agradar ainda mais os judeus. Porém, os planos que Deus tinha para o Pedro eram outros. Qual é o plano que Deus tinha para o Tiago? Sim, o apóstolo ser recebido no céu e ser glorificado. A morte de Tiago não foi uma derrota para a igreja. A morte de Tiago, como a morte de Estevão. Quando você lê os relatos sobre a morte de Estevão, todas as vezes que o trono de Jesus Cristo é mostrado, ele está sentado no trono. Porque o comum é esse: trono é lugar de julgamento. E quem está julgando está sentado, o réu está sempre de pé. Mas quando Estevão vê os céus abertos antes de morrer, ou enquanto estava morrendo, ele viu o trono, mas Jesus Cristo estava de pé. Pastor, é para condenar? Não, para recebê-lo. Era projeto de Deus. Tinha chegado a hora de Estevão ser recebido. Chegou a hora do Tiago ser recebido. E Pedro? Não, Pedro tinha muito o que fazer. Pedro ainda tinha que continuar. Eu quero encerrar dizendo o quê? Pastora, aquelas situações em que parece que o inimigo, ele prevaleceu, aquelas situações que parece que o inimigo ganhou e que não tem mais jeito para mim. A pergunta que você tem que responder não é porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Você tem essa mania? Eu já te contei. Ninguém tinha mais porquê do que eu. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Pastor Antônio Modesto. Cris, você tem tantos porquês. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus responde por quê? Eu falei, por quê? Eu disse, porque o porquê está em você. O porquê não está em Deus. O porquê está em você. Deus, ele não responde por quê. Agora, existe um porquê que você tem que saber, que já está revelado. E não é porque que eu fiquei doente, porque que eu saí do hospital, porque que eu fui para o hospital, porque que alguém levantou essa calúnia, porque que quem falou está vivo, porque que morreu. Não. A pergunta é, você está vivo ou você está morto? Estou vivo. Então Deus vai agir. Você entendeu isso ou não? Eu poderia não ter estado aqui, né? Dia 2 de janeiro, talvez eu iria até o dia 4, né? Pela previsão do médico. Se eu fosse muito forte, talvez até o dia 5. Eu não acho que eu ia amanhecer o dia 3, de verdade. A gente sabe, eu tenho certeza que eu não ia amanhecer o dia 3. A médica foi legal, ela falou eu te coloquei aqui porque sua família tem 2 dias para se despedir. Mas eu pensei assim, está sendo boa, né? Eu podia ter morrido. Não morri. Por que eu não morri? Espera aí, vamos lá, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com esse Herodes? Ele desiste de Jerusalém, ele fica muito triste. Por quê? Sabe os 16 soldados que ele colocou para guardar o Pedro? Todos condenados à morte, pelo próprio Herodes. Porque, não entendendo o que aconteceu, os soldados, eles foram condenados, né, a pagar com a própria vida. É assim que aconteceu. Viu o verso 24 para mim, Bia, por favor? Acho que está no 24, não. Volta para mim. A morte do Herodes, eu está lá no... É o 20. Tá. Deixa eu ler o 19. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor feriu e ele morreu comido por vermes. Vamos lá. Ai, meu Deus. O que estava certo?
que Pedro ia morrer. O que estava certo? Que Herodes o condenaria à morte no último dia da festa da Páscoa. Certo? O que de fato aconteceu? O anjo desceu, e o mesmo anjo que abriu as portas para o Pedro é o anjo que feriu o Herodes. Você entendeu essa parte? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que reverte circunstâncias. O nosso Deus não é um Deus que operou no passado. O nosso Deus é um Deus que opera hoje. O nosso Deus é um Deus que responde hoje. É um Deus que manda o céu para a terra hoje. E o que aconteceu com Pedro? Agora sim, os versos 24 e 25. O que aconteceu com Pedro? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. O que aconteceu com Herodes? Símbolo da opressão, de quem queria matar o crescimento da igreja e a própria igreja. Morreu. E a igreja? Continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Paulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, levando consigo também João, chamado Marcos. Ou seja, a primeira viagem começa, acontece em 3 viagens, e aonde acabou essa história? Fala assim, Gurido, não acabou. Não acabou. A igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Agora, profeticamente, muitos estão vindo. Muitos estão vindo. Espera. Levanta sua mão direita para o alto. Eu não sei se deu para você entender. Mas eu queria que você, antes de orarmos, eu queria que você orasse. Você apresentasse para Deus o seu desânimo, a sua doideira, o seu embolamento, sua descrença. Você está escutando a palavra do revolta? Está cansado. É isso? É isso? Você entendeu? Fala, pastora, cansaço tem, medo tem, desespero tem, tristeza tem, perdas tiveram, mas eu continuo. Deus está permitindo que eu continue. Esse é o Espírito. Fala, Senhor, eu queria. Apresenta a Deus aquele embolamento da sua alma. Embolamento de alma, revolta contra o céu, fraqueza de espírito, gente. Fraqueza de espírito. A gente não tem como fortalecer seu espírito. Eu tenho isso para te falar. A gente tem uma palavra que, se você buscar, quem fortalece o espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo fortalece o espírito. O que nos é permitido fazer? Ensinar a palavra. E que, pastora, peraí, voltando lá que tem que terminar. Essa semana vai ser a semana de realização de impossíveis. Reversão de coisas irreversíveis. Peraí, vai ser vencido os bloqueios. Os Herodes. Vai pro meu Herodes. O anjo do Senhor vai passar. E o Herodes não vai ficar. Pastor, quem é o Herodes? Talvez pode ser uma mágoa. Um perdão que você não libera. Talvez você está caçando o Herodes aonde ele não está. Vai a Deus agora. Apresenta para ele o seu coração. Mágoa, medo. Complexo. Tem complexos? Queria orar por complexos. Vai falando com o Senhor agora. Apresenta sua alma. Nós já vamos orar. Apresenta sua alma para o Senhor. A sua alma. Eu vou pedir que o Espírito Santo venha tocar no seu espírito. Eu queria a pastora Priscila aqui no louvor. Pedir para ela cantar com o Ministério de Louvor uma música que traga a presença do Espírito. Mas você vai cantar não. É o Ministério de Louvor que vai cantar. Você vai pedir ao Senhor, você vai dizer assim: eu quero ser tocado. Agora eu saio de cena.
Ele vai entrar em cena. Pastora, vai acontecer? Vai, se o seu coração se abrir, se o seu espírito permitir, se o teu coração buscar, se você entendeu, eu sei. A gente fala de tanta coisa, tem que explicar a história, tem que explicar as revelações por trás da história. Mas verdade é que esta história tem que ser a sua história. Se essa história não tivesse a ver com a minha história, ela não estaria num livro chamado Bíblia. Ela estaria só no livro de história. Se ela está num livro chamado Bíblia, é porque ela tem a ver com a minha história. Porque o Deus que entrou na história da igreja, que nunca deixou, um Deus que é a história da igreja. Eu não sei se você já se sentiu igreja. Não sei se você já se sentiu igreja. Amém. Mas se você tem certeza que você é parte do corpo, que você é uma cópia de Jesus, e olha, a Bíblia não diz que Ele te salvou para você ser igual a Davi. Davi, olha, eu acho que dos personagens da Bíblia é o que eu mais gosto, é o Davi. Que é admirável, Davi, e Deus também, né? Quando Deus quis alguém que fosse segundo o coração dele, mostrou o Davi, não mostrou mais ninguém. Não mostrou o Paulo, não mostrou o Pedro. Mas Deus não falou que Ele me salvou para mim ser igual a Davi, nem igual a Abraão. Pai café, Abraão, mas não é igual a Abraão, nem igual Pedro, não! É para ser igual a Jesus. Pastor, o que é ser igual? É ser uma cópia de Jesus, sabe? Louvado seja o Cordeiro. O seu destino é esse. Então você tem que ter coração de Jesus. Tira o seu ego de cena. Deixa o teu espírito trazer a unção de Deus para o lugar do seu ego. Pode deixar, Ele te perdoa. Tem gente aqui engastalhada, mas os pecados, confessa. Fala, Senhor, cansei de ser eu, tá? Eu cansei de surto. Você cansou de surto? Fala, ai, coisa chata, tudo de novo. Cansei de ficar estourando igual pipoca, caindo, cai, levanta, vai jaca madura. Senhor, cansei. Me toca. Eu quero ser tocado. Fala com Ele. Eu quero ser tocado. As águas do Espírito tem que regar. Você entendeu isso? As águas do Espírito tem que regar. Amém. O teu Espírito. Senhor Jesus, a tua igreja se reúna. A tua igreja, nós não queremos ouro e não pedimos prata. Aqui, nós não queremos ouro nem prata. Nós queremos a unção que vem do Santo de Deus. Amém. Fala com Ele, aleluia. Eu quero esta unção, Senhor. Fala para Ele, estou cansado da minha identidade. Essa velha identidade previsível. Cansei, Senhor. Fala, me toca, me toca, me toque. Aleluia.
quero quebrar a força de complexos. Pastor, o que é complexo? Anulações da alma, limitações da alma, são complexos. Complexos é como se fosse um botão apertado de comando sobre a pessoa, um comando de fracasso, de encolhimento. É vergonha que a pessoa tem dela mesma. O complexo de ser inferior. Você é impuro. Você pode menos porque é menos. Isso é um complexo. Não é que sabe menos e tem menos, não. É menos. A pessoa, ela se sente menos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso só tem poder na terceira dimensão. Na dimensão em que o Espírito Santo fala com você, isso não existe. Isso não existe. Você entendeu isso? Fala, Senhor, eu quero ser libertado dessa revolta. Às vezes você tem gente aqui que tem uma revolta, uma ira, uma tristeza, uma falta de perdão. Fala, Senhor, eu quero ser recebido. Não é possível, essa igreja vai ter que ser recebida. Fala, Senhor, e aqui grava, se você for recebido, morto você triunfa e vivo você vence. Eu não sei se você entendeu. Você tem que ser recebido, vai até Ele. Fala, Senhor, me transforma. Ele tem poder, gente. Fala, Senhor, Ele me transforma. Chama o Espírito Santo. Chama! Fala que eu não vou mais nas águas do complexo. Eu não sei se tem gente crendo nisso aqui. Eu não sei. Dor, doença, limitação. Aqui, não guarda, não, perdoa. Mas assim, perdoa. Aqui, é seu pai, cara, perdoa. Se fosse seu inimigo, perdoa também. É o pai da tua esposa, perdoa também. É o pai do teu marido, perdoa também. É pastor, perdoa. Perdoa. A pastora foi contra minha mãe, perdoa. A pastora foi contra meu filho, que se fosse contra mim, perdoa. Perdoa. E chama o Espírito Santo. Senhor, enquanto a tua igreja, enquanto a tua igreja se rende, agora sim nós vamos orar. Aleluia. Ele te escuta, ó. Não ora na mente, não. Verbaliza, vai. Verbaliza. Espírito de loucura, confusão mental, esquecimento.
Senhor, pode usar as minhas mãos. Fala com ele. Põe unção, você crê nisso? Põe unção nas minhas mãos. Eu estou te entregando as minhas mãos. Cobre-me com teu sangue. Faça essa oração. Cobre com teu sangue todo pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que eu sou, toda a minha imperfeição, toda a produção do pecado e da iniquidade, que eu tenha recebido hereditariamente ou que eu tenha aberto portas através de práticas. Cobre agora com teu sangue. Cobre do alto da cabeça até a ponta dos pés. Cobre o meu corpo, aleluia. Cobre a minha alma. Cobre o meu espírito. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, eu deixo o posto agora de vítima das circunstâncias para assumir o posto de liderado pelo céu, conduzido pelo anjo, alguém que caminha sobre as respostas, sobre a intervenção sobrenatural do céu. Senhor, envia anjo. Mais fé, Senhor, envia anjo. Porque há grilhões, algemas, cadeias que precisam cair, que precisam partir. Há portas que precisam ser abertas. Fala, Senhor, age de maneira sobrenatural e reverte essa circunstância de fracasso, de vergonha, de prisão, de maldição e de derrota. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã, quarta-feira, ore. Ore mais do que você ora. Se não puder, presta atenção. Se você não puder parar para orar, ore na mente. Ore ao invés de murmurar. Ore ao invés de reclamar. Ore ao invés de se vitimizar. Ore. Não deixe de crer. É uma semana que o céu desceu sobre este lugar para reverter situações, para mostrar que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Põe sua mão sobre o seu coração. Apresenta as orações que você vai fazer essa semana a Deus. Fala, purifica minha boca. A fonte que dá água limpa não pode dar água salgada. Para Senhor, todas as palavras de praga que eu falei, de ódio, de derrota, de maldição, todo xingo. Peça ao Senhor para visitar os teus olhos. Você fica vendo, o que você fica vendo? Fala, limpa os meus olhos, os meus ouvidos. Para de ouvir música mundana, minha gente. Em nome de Jesus. Escutando fofoca, futrinco, vida alheia. É uma semana diferente. Era para ser assim direto, né? Mas é uma semana diferenciada. Fala, não, o anjo está na minha frente. Duvido que o anjo fale mal, que o anjo reclame, que o anjo murmura. Fala, eu não vou repetir o demônio. Aqui, murmuração vem do demônio. Reclamação vem do demônio. Incredulidade vem do demônio. Essa revolta contra Deus, ela vem do inferno. A inveja, ela vem do demônio. Não repita o inferno. É uma noite que é uma semana que o céu vai descer. O céu vai descer. O céu vai descer. Pastora, o caso é o Herodes. Não se preocupe com Herodes. O céu já marcou a hora dele. O céu tem um jeito de lidar com ele. O céu já determinou o caminho dele. Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está em seu